Ecoa PUC Rio, Brasil Energia, Bratec e Visão TV trazem o tópico "O que os jovens de óleo e gás estão fazendo na crise?", com Lucas Mota de Lima, Luísa Rodrigues, Natan Batiste, Max William Rocha Tocantins. Obrigado por aceitarem gravar o café. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir que se apresentassem de forma direta. Então, vou começar com o Max, onde ele está, o que ele trabalha. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, Armando? É um prazer estar aqui com você hoje. Natan também, que ajudou nessa recomendação que eu viesse aqui hoje. Como você falou, meu nome é Max William Tocantins, tenho 24 anos, sou engenheiro de petróleo, formei na Universidade de Santa Cecília, em Santos, São Paulo, na Baixada Santista. Onde eu estou, né, você perguntou, no momento eu estou no Maranhão. Eu moro no Rio atualmente, trabalhando lá na Wood, vou explicar um pouco mais à frente, mas eu estou no Maranhão aqui, passando esse período de quarentena na casa dos meus pais. Atualmente, quando eu entrei na Wood, na verdade, eu comecei trabalhando como engenheiro de risers, que é uma estrutura, né, que conecta a embarcação, o navio sonda, a cabeça de poço. Eu fazia análises estruturais nessa tubulação. E aí, agora, fazendo parte desse meu programa lá na Wood, eu estou fazendo um programa de rotação, e aí agora eu estou na parte de Business Development e Commercial. Então, eu estou desenvolvendo essa parte agora de, né, lidar mais com o cliente, trazer novos negócios para a empresa, e também na parte comercial, né, fazendo propostas, também envolvido na parte técnica ainda. E, além disso, né, da parte profissional, eu hoje em dia também estou envolvido com voluntariado. E o voluntariado, qual eu faço parte, é junto à SPE Brasil, a Seção Brasil, e fico atuando basicamente na diretoria de comunicação e mídias sociais, onde, ano passado, inclusive, eu cheguei a receber até um prêmio de reconhecimento, né, no SPE Brasil Awards, ao final do ano. Foi um prêmio bem legal, daqueles membros mais ativos da seção. Durante o ano a gente recebia esse prêmio, esse reconhecimento. E, bom, é um prazer contar aqui. Obrigado. Luísa, podia se apresentar? Claro. Pessoal, bom dia. Queria também agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar um pouco essa convivência nesse momento atual. Então, me apresentando novamente, meu nome é Luísa Rodrigues Soares. Eu sou engenheira de petróleo também. Tenho 25 anos e sou formada pela Universidade Federal de Pelotas. Eu me formei em 2018, janeiro de 2018. Desde então, eu me mudei para a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que é onde estou no momento. E estou, desde então, trabalhando na empresa Metano e Metal Mecânica, no contrato Petrobras, no segmento de construção e montagem. Eu vou resumir também a minha trajetória dentro da empresa. Eu entrei como trainee e fui alocada na área de planejamento. Na época, nós tínhamos um contrato de manutenção de carteira, que a gente chama de manutenção contínua, e eu fiquei à frente de uma plataforma do Campo de Marlim. Fiquei 1 ano nessa demanda, e aí nós mudamos de contrato. Nós fomos para um contrato de OMS, que é onde nós estamos. Eu tive a oportunidade de passar 8 meses embarcado no ano passado, à frente das atividades operacionais. Eu passei por 2 plataformas, 2 campanhas de OMS comparadas. E no final do ano passado, algumas campanhas novas chegaram, foi uma reviravolta onde estava aquecendo para a gente os projetos, e a empresa então me convidou para ser coordenadora de projetos, voltar para a base e coordenar o projeto, que foi onde eu coordenei meu primeiro projeto no final do ano passado, uma campanha do Campo de Búzios, onde foi a primeira vez que houve uma campanha com o MS nessa plataforma. Foi, assim, para mim, um misto de alegria com preocupação, porque foi realmente algo muito novo, a plataforma não tinha histórico, e nós nos saímos muito bem. Claro que temos lições aprendidas, mas nos saímos muito bem, e hoje eu estou à frente de uma parada programada, que vai acontecer no ano que vem, de uma outra plataforma do Campo de Búzios. Então, hoje eu estou nessa parte de planejamento de um projeto de parada para o ano que vem. Obrigado, Luísa. Vamos ao Lucas Mota. Obrigado, Cavanha. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui junto com você. Sempre sou seu fã, assisto muito seus bate-papos. Também é um prazer estar com os colegas aqui, a Luísa, o Natan, o Max. E muito bom estar nesse momento, vendo a visão do jovem do setor de petróleo e gás sobre esse momento de crise, né?
Então, sobre mim, eu me chamo Lucas Mota de Lima, né? Sou pernambucano, sou também, como ele, sou engenheiro de petróleo, me formei na Universidade Federal de Campina Grande, né? Me formei no final de 2018 e atualmente trabalho no Ministério de Minas e Energia. Minha trajetória aqui no Ministério, comecei como estagiário, né, no Departamento de Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Ao término do estágio, tive a oportunidade de fiquei no departamento, auxiliando nas atividades do departamento. Logo depois, em questão de meses, o secretário à época me convidou para assessorar ele junto ao gabinete da secretaria para tratar das ações de petróleo, gás e biocombustíveis. Aceitei o convite e logo depois as coisas aconteceram bem rápido mesmo e fui convidado pelo secretário também a coordenar o programa de política pública para incentivar as atividades de exploração de petróleo em terra, que hoje é o REAT. Então, atualmente, hoje estou coordenando as ações do REAT a nível nacional do Ministério de Minas e Energia. Obrigado, Lucas. Natan, e obrigado, Natan, por ter coordenado todo o time para a gente estar aqui hoje. Isso, eu que agradeço aí a presença de todos e também a chance de estar contigo de novo, Cavanha. Eu acho que o ano passado a gente teve um excelente evento em outras circunstâncias, mas eu acho que é sempre bom estar unindo cabeças diferentes e para discutir, né, o futuro da indústria, porque queira ou não queira, somos nós que vamos estar sofrendo ou ganhando os louros porque está sendo feito agora. Então, resumidamente, meu nome é Natan Batiste, eu sou formado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu me formei no ano passado. Atualmente, desde 2018, eu faço parte da Premier Oil, que é uma empresa independente britânica que opera em 4 países, principalmente aqui no Mar do Norte e também no Sudeste Asiático. E desde outubro do ano passado, eu sou engenheiro técnico do Grupo de Desenvolvimento e Operações, onde que eu suporto as áreas principais de HSE, auditoria e risco, subsurface, project engineering, supply chain management e a parte de wells também, e production and operation. Então acaba que eu colaboro com os profissionais aqui do grupo e tenho estado bastante em contato com as nossas bases operacionais, tentando resolver problemas, pensando em soluções também com as questões de climate change e digitalização aplicada para óleo e gás. Então, também sou parte da SP, já fui parte do IBP, IT Jovem, sou parte hoje da SP aqui em Londres e também no Brasil. E estamos sempre buscando colaborar. Sou mentor da SP, sou mentor do projeto Joule. Então, acho que tenho buscado fazer a minha parte para que a nossa juventude tenha um futuro melhor aí daqui para frente. Ótimo, obrigado, Natan. Bom, então, proponho agora que cada um faça aí uns seus 2, 3, 4 minutos, quanto quiser, sozinho, de como ver os jovens na área de óleo e gás, o que eles estão fazendo na crise, como é que é a perspectiva pós-crise, enfim, coloque suas ideias para depois a gente fazer um debate aberto. Eu vou começar com a mesma ordem, então, se o Max topar, começar com o bate-papo. Sim, pode. Vamos começar, então. Bom, o que eu vejo no momento é que acho que nós aqui formamos basicamente na mesma época, né? Nós 4. Eu formei em 2018, na verdade, eu tive que postergar um ano minha formatura por conta de um estágio que eu consegui na Schlumberger na época, em 2017, porque foi um momento assim bem inusitado, estava prestes a formar, foi no final da faculdade, e aí apareceu o estágio para continuar e ter essa oportunidade. A primeira no mercado de trabalho eu tive que fazer isso, mas esse foi semelhante, entre 2015 e 2017 foi um período meio sombrio, digamos assim, porque a gente estava passando por um momento que, no nosso caso aqui, era a nossa primeira crise do petróleo, e muita gente estava, assim, com dúvida total, né, do que fazer, né, porque você via uma queda, né, nas oportunidades de trabalho, você via as pessoas se formando, e pelas pessoas que você conhecia,
se formando em engenharia de petróleo e não conseguindo nenhuma oportunidade. Então, a gente estava cada vez mais ansioso, porque estava chegando o nosso momento de formar e nós sem sabermos o que fazer. Então, naquela época, não tinha muito o que fazer a não ser, né, ter uma resiliência. Porque, assim, problemas que estão fora do nosso controle, a gente não tem como controlar. Então, não adianta a gente ficar pensando num problema que está fora das nossas mãos. A gente tem que procurar solucionar os nossos problemas, ver o que o mercado está apontando, tentar remar naquela direção. E foi isso que eu acabei fazendo naquela época, né? A princípio, eu já estava iniciando um mestrado, porque o meu objetivo era continuar na área de óleo e gás. Então, muitas pessoas naquele período focaram na carreira acadêmica, que foi o que eu fiz. Só que naquele período veio a surgir essa oportunidade de estágio, então acabei migrando para essa área de óleo e gás na profissão. Então, acho que a perspectiva que a gente está passando agora é a mesma naquele período. As pessoas estão passando por um momento sombrio também, os universitários no final da faculdade. E acho que não adianta você, como eu falei, tentar controlar a coisa que está fora da sua mão. Você tem que mirar naquilo que você quer, no seu objetivo. Se você quer realmente a carreira de óleo e gás, querendo ou não, é um mercado um pouco seleto. A dificuldade maior de entrar no óleo e gás do que em outras indústrias, talvez. Mas existem vários recursos. Existem a questão do networking e existem também a questão do preparo. São duas curvas que eu costumo falar que você tem que estar sempre nutrindo. É a curva da oportunidade e a curva do preparo. Você tem que estar sempre nutrindo as duas. Não adianta você ter somente o preparo, passar a sua carreira acadêmica inteira, depois até se preparando. É claro que você tem que se preparar, óbvio, mas você tem que nutrir também a questão da oportunidade, buscar a oportunidade. E se você chega no momento da oportunidade e você não está preparado, você não vai conseguir aquele momento. E o inverso também é verdadeiro. Então, acho que esse é o meu ponto. Deixa eu ver se por enquanto. Acho que Amanda, tá em mudo. Não. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigado. Vamos passar para, eu acho que foi a Luísa, né? Isso. Luísa, por favor. Então, eu acredito que o raciocínio que o Max puxou foi exatamente o que tem passado pela minha cabeça desde que a gente entrou nesse cenário de crise novamente, e foi a crise que nós vivemos lá atrás, quando nós ainda estávamos na faculdade, na reta final. O conselho, se assim pode ser chamado, que eu poderia passar para o pessoal que está saindo da universidade, que está entrando no mercado de trabalho, é exatamente o que o Max mencionou. Não se desespere. As coisas que não estão sob o nosso controle, não adianta a gente traçar cenários pessimistas na nossa cabeça. O que a gente pode fazer é se qualificar. É aproveitar, e é um clichê muito grande o que eu vou falar, mas é o que aconteceu comigo, eu acredito que tenha acontecido com os demais. Usar da crise uma oportunidade para a gente se qualificar, para a gente reaprender coisas que às vezes estavam adormecidas na gente, porque a gente entendia que não era o mais importante naquele momento, mas com esse tempo de pausa, a gente pode recuperar e ver lá na frente que sim, é o que fez a diferença. Eu sempre uso o meu exemplo quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que ainda estão nas academias, que é o seguinte: quando eu fui me formar, ninguém tinha conseguido estágio nas empresas mais conhecidas da nossa turma de faculdade, ninguém tinha conseguido um emprego nas empresas mais conhecidas, e eu, não diferente deles, também não tinha conseguido. E o que foi acontecer? Descobrir novas empresas. Conhecer as empresas menores que a gente tem no Brasil, que são empresas também muito boas, e eu tenho propriedade para falar disso, porque eu entrei numa empresa dessas. E é a empresa que hoje eu tenho construído a minha carreira de uma forma muito positiva. É uma empresa que tem me dado muitas oportunidades, sabendo que eu não tinha experiência. Então, eu acredito que é a hora deles, e de todos nós, porque a gente hoje está nesse formato, mas não sabe como é que vai estar daqui um mês ou dois, é a gente aproveitar esse tempo de pausa para a gente poder conhecer novas coisas. Quem, porventura, possa não estar interessado em seguir na carreira de óleo e gás, eu sugiro que não desista da faculdade, que eu sou engenheira de petróleo e eu trabalho praticamente com uma qualificação de engenheira de mecânica ou então engenheira de produção, que eu tive que aprender tudo do zero na empresa, por ser um segmento que eu não conhecia na faculdade. Então, se preparem para ser engenheiros, independente do mercado que querem seguir, se formem nas faculdades que estão, aprendam o que tem para aprender ainda e, ao final, procurem. Sempre tem uma solução.
Eu sou muito otimista hoje falando sobre isso do que eu era em 2017, que eu estava no outro lado e que achava que não existia uma perspectiva. Mas ela existe, acho que a gente tem que ter o foco de decidir o que a gente quer. E aí, então, procurar e contar com a ajuda de quem está à frente. Tá ótimo, Luiz, obrigado. Lucas, podia então fazer suas colocações? Pegando o gancho tanto do Max como da Luísa, eu lembro muito bem que entrei na universidade em 2012, né? Então, assim, em 2012 a gente estava vivendo um boom, né? Você tinha ali o barril na casa dos $100, a indústria estava pujante, tudo bombando. E eu entrei nessa época. Eu acredito que nós todos, né, entramos nessa época aí de bonança da indústria. E ao longo do curso, você viu uma decadência, né? A indústria começou a decair, a gente dentro do curso fazendo engenharia de petróleo, e a gente vendo o mundo lá fora desmoronando, e a gente se perguntando, e aí, vamos continuar ou não? E agora a gente formou-se na mesma época também, a indústria estava no período de recuperação. Esse ano, o ano 2020, era um ano que todos estavam muito esperançosos, principalmente aqui no Brasil, né? Era o ano da retomada, tanto por conta dos leilões, por conta das rodadas que ocorreram, por conta da melhoria regulatória que estava ocorrendo no setor. Então, era um ano muito, muito esperançoso, muito pujante para o petróleo e gás no Brasil, tanto em terra quanto em mar. E daí veio esse momento de crise, né, que ninguém esperava, essa tempestade perfeita, uma queda na demanda, concomitantemente com a queda do barril. Então, tudo isso foi por água abaixo. Mas eu costumo dizer que você ser engenheiro de petróleo é você ser, acima de tudo, resiliente. O engenheiro de petróleo, ele tem que ser resiliente, né, de natureza. Até porque a própria história nos mostra que a indústria de petróleo é uma indústria cíclica. Então, assim, se hoje a gente está em baixa, se hoje a gente está no vale, pode esperar, é questão de tempo. Daqui a um tempo a gente vai estar no pico e vice-versa. Então, a questão é aproveitar esses momentos. Além do que foi falado em relação na qualificação, né, aproveitar esse momento de isolamento para se qualificar, fazer cursos, aprender mais, aprender outras disciplinas. Eu toco também aqui num ponto muito importante, que é a questão de conhecer pessoas, que é a questão do network. Aproveitar esse momento, essa interação que a gente está vendo, que explodiu nas redes sociais, né, todo mundo em casa. Então, assim, as redes sociais, principalmente essas redes sociais, o LinkedIn, a quantidade de conteúdo, a quantidade de artigo produzido, a quantidade de webinars, interação que está ocorrendo no setor, é enorme, nunca vista antes, talvez. Então, assim, aproveitar esse momento para conhecer pessoas, para buscar oportunidades e para gerar oportunidades, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela frase que diz que a vaca não dá leite, né? Então, a gente tem que ir lá, tem que tirar o leite. Então, é a mesma coisa nas nossas vidas, né? A gente tem que aproveitar esse momento, ir lá e construir a oportunidade. Então, se eu posso deixar uma mensagem para essas pessoas que estão na academia ou saíram da academia e não conseguiram locação, né, nesse momento difíceis, que tenham calma, que continue se qualificando, que continue construindo sua rede de networks, que lá na frente, em um momento curto, vai ser muito importante para esse momento de retomada que a gente vai viver. Obrigado, Lucas. Natan, vou pedir para você, mas antes de mais nada, um abraço à rainha, né, quando se encontrar lá. Pô, se tivesse mandado hoje de manhã, eu já tinha falado com ela aí, que estava conversando. Mas na próxima será feito. Então, de fato, a gente está vivendo um período atípico. Apesar de a gente ter o setor de petróleo, como foi lembrado aí já anteriormente, são feitos de picos e vales, eu acho que nesse momento existem fatores exógenos que não estavam presentes nas outras crises que o setor passou. Então, eu divirjo de alguns pontos e outros concordo. Eu acho que existem duas diferenças. Existe hoje nós estando dentro da indústria, o que nós temos feito, ou estando empregados em alguns setores correlatos à indústria, como a gente vê aqui, são perfis de companhias diferentes, uma é de serviço, mais consultoria,
outra é serviço mais operacional, tenho o Lucas no setor público, eu aqui como um operador independente. Então, o que nós estamos fazendo? E existe o ponto de aqueles jovens profissionais que estão ou desempregados ou que estão ainda nas universidades. Então, falando por mim, não tem sido um período fácil, e a gente já vê com grandes empresas, principalmente no shale americano, já com bastante pessoas deixando as companhias, até staff, não só contratados, e isso acho que cada um das nossas empresas está chegando pouco a pouco. Então, assim, o setor de petróleo tem passado hoje, principalmente pela redução da demanda, que foi agravada por essa rixa entre os parceiros da OPEP+, o quanto isso está impactando hoje o nosso dia a dia. Então, é a redução de contratos, é a postergação de CAPEX, tentando reduzir ao máximo o OPEX, espremendo tentando espremer o outro, mas ao mesmo tempo sabendo que temos que todos sobreviver, porque, por exemplo, se o operador apertar tanto o prestador de serviço, em 3 ou 4 anos, quando a situação melhorar, o que vai ser, quem que serão os prestadores de serviço? Então, assim, hoje eu acho que o principal setor que está sofrendo, eu tenho visto um pouco também de perto, é a questão do supply chain, que tu tem que reduzir, tu tem que enxugar contratos, postergar, mas ao mesmo tempo tu depende do teu prestador de serviço para que ele daqui a 1 ano, 2 anos, ele esteja vivo. Então, isso é algo que a gente tem feito bastante, tentar sobreviver. Acho que é um período de sobrevivência, com a pessoa pela crise da saúde, mas em termos de crise econômica, acho que como empresa a gente tá todo mundo tentando sobreviver. Algumas empresas operam em locais com o break-even mais baixo, mais barato, então conseguirão passar por essa, outros não. E olhando um pouco para o jovem ainda na universidade, ou o jovem que se formou e está pensando se vai fazer um mestrado ou muda de área, eu vi muito amigo meu entrando em mestrados e com a ideia de que em 2 anos o mercado estaria melhor. Isso foi lá em 2015, 2016. Eles se formaram em mestrado, daí pensaram, o que eu faço agora? O mercado ainda não está bom. Aí, não, vamos fazer o doutorado, porque daí com o doutorado eu vou conseguir a vaga numa empresa como eu quero, e voltar para o setor privado. Aí fez o doutorado, ainda está em crise. Ou agora, em 2020, está maior. Então, é uma crise mais grave. Então, eu tenho há bastante tempo, e até por experiência própria, porque em 2017 a situação estava muito feia. Eu, quando voltei do intercâmbio que eu fiz na Colômbia, eu disse, eu quero fazer óleo e gás, mas o setor não me permite. E existe uma frase em italiano que o meu nono falava muito, além dessa de que a vaca não dá leite sozinha, tem que tirar, que é o smisse te fora. É uma frase do italiano que diz assim, tu tem que dar teu jeito. Tem que dar teu jeito. Se o mercado não está podendo me absorver nesse momento, acho que tem que criar oportunidade. Então, em 2017, eu fiz estágio na área comercial de uma empresa de consultoria ambiental. E pude conhecer pessoas excelentes. Eu sou um cara grato por ter feito muitos amigos e que, de certa forma, me ajudaram. Mas também ter muito boas pessoas com quem eu trabalhei junto. Meus chefes sempre me ajudaram muito a ver novos horizontes. Então, essa oportunidade em 2017 me abriu muito a cabeça de que, sim, nós, engenheiros de petróleo, nós somos muito bem formados de forma geral e nós podemos atuar em outras áreas. Então, desde lá, e eu tenho várias experiências de engenheiros de petróleo que migraram para a área financeira, a área de consultoria ambiental, e estão super bem e disseram, Natan, muito obrigado que tu me impulsionou aí para outro lado, que não era ficar esperando abrir uma oportunidade no óleo e gás. Obviamente, se esse é teu desejo, se tu tem como segurar por um tempo, mas é arriscado, porque hoje a gente depende de fatores exógenos, a gente tem uma transição energética iminente, apesar de que o petróleo vai ser necessário por muito tempo, e o Brasil é um hub de petróleo, que vai produzir muito mais petróleo nos próximos anos e décadas, mas a gente tem que ter em mente de que o mix energético está mudando, e como a gente se coloca
Será que vale a pena esperar ou é melhor a gente já pensar, não largar o curso, mas ver como que as nossas qualidades podem ser aplicadas em outras áreas? Eu acho que isso é muito importante. Passamos por todos. Vou deixar agora o vídeo aberto com todos nós. Eu anotei alguns pontos, quer dizer, vocês falaram vários, não consegui anotar tudo, porque é muita riqueza de conhecimento, mas alguns que eu anotei para a gente jogar e falar em conjunto, né? Ameaça de emprego e sobrevivência de cada área, de cada um, né? Segundo ponto, tem medo do Covid ou não tem medo do Covid? Está todo mundo sem tocar muito nesse ponto, né? Voltaremos ao normal na frente. Essa questão do perfil profissional, que o Nathan puxou mais, e todos se expressaram bastante. E, por último, eu queria também incluir, né, para não ficar faltando, como é que vocês explicam em casa e nas famílias que óleo e gás não é uma indústria suja? Então, tudo isso, fiquem à vontade, vamos bater um papo aberto. Quem começa? Bom, acho que só comentar um desses pontos que você falou agora há pouco, sobre se depois que voltarmos ao normal vai ser como antes. Eu acredito que não. Eu acredito que muitas empresas vão ter muitas lições aprendidas, né, de acordo com o que a gente tem passado nesses últimos 2 meses aí. E acho que principalmente no lado bom, é uma visão que eu tenho, né, questão no trabalho, né, na forma como as relações no trabalho em si. Porque hoje em dia está todo mundo de casa. Minha empresa, a gente teve que se adaptar da noite para o dia para conseguir fazer o trabalho que a gente fazia no escritório em casa. Max, então não volta. Metade não volta, então, Max. Eu já sou um daqueles que ficaria part-time em casa. Mas teve isso. Então, acho que muitas pessoas vão mudar, né, a forma de pensar com essa nova rotina. Agora, tem trabalhos e trabalhos, né? O trabalho com a minha empresa de consultoria, no segmento que eu atuo hoje em dia, a gente consegue fazer remoto. Agora, tem trabalhos, por exemplo, como acredito que o da Luísa, que tem o pessoal da operação, esse não vai conseguir fazer remoto. Então, ainda tem aquela rotina de você ter que fazer o trabalho da operação. E a gente também tem isso lá, mas está sendo feito de forma bem restrita. Quer dizer, Luísa, aí, movendo já que ele citou, quer dizer, Luísa, você tem as plantas fabris, tem lá toda a atividade operacional, logística, isso não muda, né? Não muda, a gente pausou essa atividade, sim, quando houve o boom do Covid, né? Mas a gente não consegue manter 100% paralisado. Por quê? E aí eu entro na questão da sobrevivência da nossa empresa. Nós somos uma prestadora de serviço operacional para a Petrobras, então, consequentemente, as reduções da Petrobras impactam na gente. Se nós não trabalharmos o mínimo possível, nós não existimos mais, porque a gente oferece um produto fabricado para o nosso cliente. Então, alguma coisa, por mais que a gente reduza a nossa capacidade da fábrica, que a gente reduza até mesmo o nosso efetivo presente, nós temos que voltar de alguma forma. Então, a nossa empresa adotou vários protocolos de higienizações. Não é normal, foi o que o Max pontuou. Nós estamos voltando aos poucos, mas não voltamos normais. Alguns de nós não voltaram, alguns sim. A empresa está adotando esses protocolos de higiene, e aí entra também aquela questão do medo do Covid. Eu posso dar a minha opinião, eu trabalho com algumas pessoas que têm medo, que as pessoas estão visivelmente incomodadas, e eu não tenho medo, mas eu tenho muito respeito. Por quê? É inquestionável a criticidade que é esse vírus, é inquestionável também que se nós não voltarmos aos poucos, nós, enquanto empresa, vamos sim deixar de existir, porque nós não vamos conseguir sobreviver. Então, nós adotamos os procedimentos e nós respeitamos e realmente cumprimos os procedimentos. Então, acredito que, claro que os grupos de risco não voltaram, nós estamos tendo todo o cuidado, mas a gente tem que ter esse respeito e a gente tem que saber pesar as duas circunstâncias, que o vírus ele é perigoso sim, nós temos que nos cuidar, só que nós precisamos garantir pelo menos um pouco da sobrevivência da nossa empresa. Então, estamos ponderando isso agora. Uma coisa que, só complementar rapidamente, isso que a Luísa falou dos protocolos de segurança, acho que isso a gente deveria bater palma para as empresas, porque pelo menos o que eu vejo, muitas aí têm levado isso muito a sério. Por exemplo, lá na empresa, a gente tem um escritório no Rio de Janeiro, que é a parte de engenharia, da consultoria em si, e tem a parte de contracting, que fica em Macaé, que é a base, a parte de fabricação.
Então, lá também, não só no escritório no Rio, como a gente estava, mas na base, que a operação ainda está acontecendo, tem fabricação, etc., a empresa implementou muitas medidas de segurança no sentido de fazer medição de temperatura de qualquer pessoa que entra na base. Se tiver com um pouco acima, um pouquinho de febre, já não entra, entendeu? Então, e assim, todo mundo na base com máscara, com luva. Isso eu acho que tem sido um ponto muito positivo, assim, que as empresas estão realmente combatendo isso dentro da base para evitar que isso se espalhe. É isso. Uma questão até para pontuar são as questões das reuniões. As maiores lideranças aqui da base Macaé retornaram, nós estamos na base, só que as reuniões ainda acontecem via Teams, via Skype, via qualquer uma dessas ferramentas, porque as salas, elas foram isoladas. Nós não podemos mais nos reunir nas salas para evitar as aglomerações. Então, nós seguimos fazendo as reuniões via celular, via telefone. De vez em quando tem alguém que esquece o fone de ouvido, então você está ouvindo a reunião no fone de ouvido, está ouvindo a bancada de outra pessoa. Mas aos poucos a gente está sobrevivendo. Nós retornamos na semana passada e essa última semana nós já vimos o quanto nós evoluímos dentro dos protocolos de segurança e de higiene. Os primeiros dias, é claro que houveram pontos de mudança, mas essa semana eu acredito que a gente sobreviveu bem, a gente está indo bem. O Ministério, hein, Lucas? Isso é mais difícil, porque você tem os escritórios, como é que você faz? Você tem que ir ao escritório ou você está trabalhando de casa e remoto? Não. Aqui no Ministério a gente está trabalhando de casa, sim. Então, aí faz quase 2 meses que eu estou trabalhando de casa, né? Então, hoje, a maioria do Ministério, falando do Minas e Energia, a maioria está em home office. Acho que a grande, praticamente 100%. Então, isso é interessante, porque os 3 pontos que eu queria falar, né? Isso gerou uma mudança na qual já se falava de home office, né? Mas agora a gente teve esse futuro, vamos dizer assim, acelerado por conta de fatores exógenos. Então, dentro dessas novas relações de trabalho, eu gostaria de destacar 3 pontos, que é a questão das relações humanas, da tecnologia e do home office. A questão do home office, a gente tem que ter cuidado, porque a partir do momento que você trabalha em casa, você pode estar sujeito a uma sobrecarga de trabalho, né? Então, a questão das métricas de medição de produtividade por parte dos gestores, elas vão se transformar. Até porque você não pode mais julgar o trabalhador pela quantidade de horas trabalhadas, como se fosse um parâmetro, ou pela, não sei, a velocidade que responde um e-mail, responde uma mensagem. Então, assim, a questão da produtividade do trabalhador, ela vai ter que ser, essa questão da métrica, ela vai ter que ser totalmente reformulada, né? Então, assim, a questão da inovação e da produtividade no produto final, que esse colaborador está entregando num período de home office dentro de casa, ela tem que ser levada em consideração agora, né? Não mais aquele sistema antigo de horas, e você era julgado pela quantidade de horas que trabalhava no escritório. Então, se você trabalhava 8, 10, 12 horas, você era um ótimo funcionário. Então, acho que isso vai começar a mudar, né? Acho que essa questão da pandemia, desse isolamento, trouxe esse avanço, né, lá do futuro para agora, para o presente. Eu acho que em relação à questão do home office e a questão das relações de trabalho, isso vai mudar. Um outro ponto é a questão das relações humanas, né? Então, a gente, pelo menos eu percebi que o contato humano, ele é fundamental para a produtividade. Não sei se vocês chegaram a reparar isso, mas em certos momentos eu sinto falta do diálogo face-to-face, da troca de ideias, e isso agora, conhando para trás, vejo também que me fazia um pouco mais produtivo. É tanto que quando eu tenho reunião, quando eu tenho a oportunidade de conversar com meus colegas de trabalho, você se sente mais produtivo, você se sente mais entusiasmado, você vê uma pessoa, né, mesmo que virtualmente, então já te dá uma certa felicidade. Então, essa questão das relações humanas, no meu ponto de vista, saltou os olhos na fundamentalidade do contato para a produtividade, né? E ainda nesse tópico também, só para fechar, eu gostaria de destacar a questão da socialização em ambientes virtuais, né? Então, a gente desenvolveu essa questão de agora socializar em ambientes virtuais, né?
Você hoje, no final do dia, você faz um bar Skype, né? Você junta os amigos, você faz um momento de descontração, de lazer, já que a gente não pode se reunir pessoalmente. Então, assim, a tecnologia mudou a nossa forma tanto de trabalhar, né, como também de interagir com as pessoas. Além do uso frenético das redes sociais, né? Então, redes sociais aí profissionais, mais como LinkedIn, etc., você vê que as coisas bombaram, né? Os conteúdos estão bombando, os artigos, os webinars. Então, isso eu acho que nada vai ser normal, né? A gente vai voltar para um normal, entre aspas, vai ser o novo normal daqui para frente. Mas, como antes, eu acho que a gente não volta, o mundo vai evoluir, as relações humanas vão evoluir, as relações de trabalho vão evoluir. Com certeza. E eu estava pegando aqui os pontos do Lucas, eu penso, o que a gente ouve de Brasília é que o corpo a corpo, se no trabalho, no escritório já é preciso, imagina em Brasília em que às vezes tu precisa dar um tapinha nas costas e dar um empurrão para ganhar... O cafezinho particular, né? Então assim, principalmente numa pauta nobre como é o nosso onshore brasileiro, as pautas do REAT, eu penso que isso está sendo bastante dificultado, né, Lucas? E a fofoca fica onde? Com certeza. Pois é. Ainda mais hoje que qualquer coisa vaza do WhatsApp, o cara não pode... a questão desse face-to-face está cada vez mais importante. Então, e assim, eu aqui em Londres, eu posso dizer que sim. Primeiro, por eu ser uma pessoa... Eu gosto muito desse relacionamento pessoal e para mim é uma coisa muito boa. Tu tá perto de pessoas, principalmente porque eu estou num período aqui de desenvolvimento, então tu estar próximo, essa questão de tu ser visto para ser lembrado, eu acho que é muito importante também. Então, quando tu tá... Porque acaba que eu suporto... Como essa crise veio, essa questão do home office veio agora, depois de 5, 6 meses que eu já estava aqui, eu já tinha conseguido construir relações, então as pessoas sabem que qualquer coisa que precisa, elas vêm até mim. Mas eu vejo que se fosse isso lá atrás, quando eu cheguei, onde que eu ainda não conhecia muitas pessoas, eu provavelmente ia ter ficado totalmente restrito, porque o teu desenvolvimento dentro de uma área, ela acaba sendo dentro de um espaço, vamos dizer assim, quando tu chegas, é muito disso. O fulano de tal fez um bom serviço para mim, ele sabe fazer alguma coisa diferente no Excel, ou ele programa, ou ele é bom com isso, com aquilo, ele teve experiência em tal projeto. É muito a hora do cafezinho lá na cozinha, que tinha essas informações. Como é que está indo o projeto na Indonésia, como está indo o projeto no Alasca, etc. Então, eu acho que isso, para mim, não me impactou muito, por eu já ter criado relações suficientes para que hoje todo mundo venha pedir para mim fazer algum trabalho, mas em outras condições seria um complicador. Segundo, é que eu acho que ninguém aqui de nós 4, os jovens, o Cavanha eu sei que tem filhos, né, Cavanha? Mas também é jovens, mas eu tenho tido experiência, assim, de alguns profissionais, eles não sabem mais, eles estão angustiados porque eles estão vendo que eles não são nem tão bons profissionais e nem tão bons pais, porque eles estão tendo que dividir as 24 horas, então tá sendo muito difícil, porque como é que tu explica para uma criança de 7, 8, 10 anos de que tu tá em casa e ele também, e ele tem que estudar, e o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, então essas divisões, elas estão complexas, e isso eu entro no que o Lucas falou, que eu, como acabo que não tenho família, moro sozinho, acaba que 8 horas, 9 da noite, tu está no computador e tu continua trabalhando. Tu coloca um vídeo no YouTube, fica escutando uma live aí de os Serranos aí, do Baitaca, e aí tu continua trabalhando, porque tu tá sentado na tua mesa, tomando teu chimarrão, então essa divisão, ela também tá complexa. Então, são vários pontos de vista. Muitas pessoas que eu já conversei, elas são loucas para voltar para o escritório. E sumarizando a questão da realidade de se trabalhar virtualmente, eu acho que ela provou-se que ela é exequível. Agora, para ser a regra,
eu acho que vai demorar muito, 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 muito. Porque passa por uma questão social que eu nem sei se a gente vai conseguir chegar ao ponto de que fazer crianças entender que o teu pai está em casa, mas ao mesmo tempo ele tá trabalhando e não pode brincar contigo. Outro ponto que eu também acho que foi citado é a questão de protocolos de segurança. Por eu estar aqui no corporativo, a gente tem liderado junto com os gerentes das unidades da Premier, como fazer essa volta. Felizmente, a gente já está voltando no Vietnã, então isso é uma excelente notícia, e está programando a volta aqui em UK também. Então, a gente está frequentemente em contato com a ISOS, para ter os protocolos mínimos de segurança que a gente consiga voltar. Então, provavelmente isso que a Luísa falou vai ser a realidade. Se tu tinha uma reunião com o andar de cima, que tu vai fazer, tu não vai botar todo mundo na mesma sala. Então, vai ser feito esses procedimentos de checagem que o Max falou, provavelmente também serão feitos a medida de temperatura. Então, assim, diferentes os tempos, realmente diferente. E a Luísa bateu num ponto muito interessante que não dá para minimizar o Covid como doença, como com tudo que ele está impactando a gente. E por mais que tu olhe para o lado da economia, e que é um lado que me preocupa muito, porque eu acho que a gente está chegando em alguns países já num estado de caos social, que as pessoas podem vir a morrer de fome no futuro próximo, se elas não puderem trabalhar, porque as pessoas não têm reserva para se manter. Mas tem que ter um respeito, tem que ter uma balança. Tem que a minha nona sempre dizia, não vai na água. E ela falava assim, respeita a água, porque tu já viu tanta coisa acontecendo, tu tem que respeitar. Talvez pode dizer, não, isso não me impacta porque eu sei nadar, mas tu tem um respeito até onde tu pode ir e respeitar a visão do outro, porque às vezes tu não tem um problema, mas tu não sabe o que passa na casa da outra pessoa, se a outra pessoa mora com pessoas mais de idade, que são vulneráveis. Então, são tempos diferentes. Eu acho que a gente está aprendendo bastante com tudo isso, mas eu acho que não é esse o novo normal. Acho que vai ser, a gente não vai voltar para aquilo que foi lá atrás, não vai ser um blend. E Max, quer dizer, a questão do risco pessoal que se enfrenta e que a gente traz para casa, e esse isolamento, como é que se enxerga isso? Como é que você vê isso? Sim, a opinião que eu tenho é que, como o Nathan estava falando, né, a gente tem que haver esse respeito, porque, querendo ou não, somos nós. O Nathan, ele mora sozinho, está morando sozinho, não tem ninguém que seja grupo de risco, que compartilhe a mesma residência que ele, mas tem outras pessoas que dividem o apartamento com pessoas que são vulneráveis, são de grupo de risco, etc. E acho que tem que haver, sim, esse respeito. Mas eu acho que, aos poucos, como assim, depende, né, de medidas do governo, etc., mas aos poucos devem ser liberados, assim, que as pessoas voltem ao trabalho, porque, querendo ou não, alguns lugares estão virando, né, esse caos social que o Nathan comentou. E acho que uma situação como essa não é muito sustentável por tanto tempo. Acho que a gente tem que, né, começar a pensar em protocolos e medidas que as pessoas, aquelas que não são de grupos de risco e que não causem um risco, assim, né, de certa forma, ao redor dela, possam voltar a trabalhar e conseguir colocar comida na mesa. Legal, muito legal. Eu anotei aqui 3 pontos que vocês comentaram com um certo vigor. Sobrevivência, que a gente vai ter que voltar a fazer essa economia andar de alguma forma, não sei como. A Luísa estava comentando as questões da realidade da parte fabril, da parte industrial, inevitável, né? Alguns têm mais chances de estar remoto, outros têm menos, né? A questão do respeito que o Nathan trouxe, né, é um ponto fundamental, né? Quer dizer, tentar saber os limites das coisas e os riscos que estão envolvidos, né? É um respeito muito legal. E o Lucas trouxe a questão também do normal anormal, né? Do normal que não é normal, né? Que vai ser uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas nesse interim, vivendo com isso na mão. Quer dizer, eu tenho uma última questão e vocês já aproveitam e fazem também as conclusões de vocês. Como é que vocês explicam em casa que a indústria de óleo e gás não é uma indústria suja?
E aí já aproveitem e façam suas conclusões, cada um, por favor, uma rodada. Quem quiser começar. Acho que a gente pode fazer a mesma sequência que a gente estava fazendo para começar. Bom, a princípio, lá atrás, quando eu comecei a fazer engenharia de petróleo, meu pai não sabia muito bem o que engenheiro de petróleo fazia. Então, até você explicar qual que é a função do engenheiro de petróleo, eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que de fato o engenheiro de petróleo fazia. Eu fui aprendendo ao longo da faculdade. E aí foi quando, né, você começa a entender mais o que o engenheiro de petróleo faz, explica para os seus pais. Falar, não, tudo que você está fazendo, tudo que você toca a mão aqui em casa, indiretamente, ela veio de um engenheiro de petróleo lá atrás, junto com a equipe, etc., multidisciplinar, que conseguiu trazer isso para você. Você está andando no seu veículo porque um engenheiro de petróleo lá atrás, ele conseguiu extrair, né, o petróleo que está lá no reservatório, passar por um processo de refino e trazer esse combustível que está com você aqui. Então, tem acho que até de outras pessoas de outras engenharias, inclusive, não sabem bem o papel do engenheiro de petróleo. Então, quando você entra na engenharia, você começa a apresentar o que o engenheiro de petróleo faz, a gente faz isso e aquilo, e tem esse conhecimento melhor. Mas é isso, acho que muitas pessoas não sabem de fato qual que é o engenheiro, o que é o papel do engenheiro de petróleo, e acho que a gente está quebrando esse paradigma cada vez mais, né, de que o engenheiro de petróleo só trabalha com upstream, com EIP. Acho que não, acho que o engenheiro de petróleo, como a Luísa bem falou, na base você é um engenheiro. Você tem a capacidade de se adaptar, você tem o conhecimento da engenharia, e aqueles 3 primeiros anos da engenharia, eles são cruciais para te formar como engenheiro, porque é ali que você vai criar o raciocínio de um engenheiro, de solução de problemas, fazer o raciocínio lógico, e isso você pode aplicar em qualquer área, até mesmo na sua vida pessoal. Então, acho que a virtude do engenheiro é essa, né? Você ter a capacidade de raciocínio lógico, você ter a capacidade de solução de problemas, e você não almeje, né, entrar na área de gás, mesmo sendo engenheiro de petróleo, você viu que não veio aquela oportunidade, como o Nathan bem falou, você tem capacidade de pivotar para outras áreas, né? Então, acho que esse preconceito, digamos assim, que tinha em 2013, 2014, que todas as vagas que apareciam, não apareciam em engenheiro de petróleo, acho que hoje em dia as empresas têm colocado engenharias, né, não estão sendo restritas somente, a gente quer um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, não. Elas têm colocado engenharias, né, pelo menos muitas das oportunidades que eu vejo. Acho que o engenheiro de petróleo ele tem espaço no mercado. Claro que não é como talvez um engenheiro mecânico, né, que o engenheiro mecânico ele tem digamos assim, uma absorção no mercado, tal, como outras engenharias também muito maior, porque por conta da gama de conteúdos que aquele engenheiro mecânico tem, mas o engenheiro de petróleo ele tem capacidade, sim, de inserção no mercado como qualquer outro. Certo. Beleza? Então. Vamos lá, então. Acho que a indústria do petróleo ela é uma indústria bastante polêmica. Quem é do lado de fora dela, às vezes, não compreende com facilidade. Foi como o Max falou, às vezes até a gente, dentro da etapa inicial da faculdade, também não compreendia também, assim. Acredito que, aos poucos, a gente está conseguindo desmistificar uma série de pensamentos que as pessoas tinham, usando o exemplo dos pais. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, em Pelotas, onde eu fiz faculdade. E não se fala de petróleo naquela região. Aqui em Macaé, todo mundo conhece, é comum a todo mundo. Lá, não. Então, quando eu optei também por fazer essa faculdade, os meus pais questionaram, tá, mas o engenheiro de petróleo faz o quê? Na época, a gente entendia que tinha que trabalhar embarcado. Que horror. É o que a gente escuta primeiro do pai, da mãe, da avó, de quem for. Aos poucos, a gente vai vendo que não. Eu trabalhei embarcado um tempo, vi que é excelente, é uma escola, é muito bom, não acho que seja o meu perfil, prefiro as atividades que eu faço na parte de projetos aqui em terra mesmo, me sinto mais feliz fazendo isso, embora se precisar voltar a embarcar também estou disponível para isso, mas acho que aos poucos a gente vai desmistificando para as pessoas por quê. Existe muita gente que coloca muito, vamos falar, preconceito nas atividades que a gente realiza, justamente por ser algo não sustentável. Acredito que as empresas, todas elas, tá? Elas têm os seus protocolos, ninguém explora, ninguém faz nada fora do que é aprovado por legislação.
existem as questões ambientais que são respeitadas, e até eu gostaria também de trazer um assunto. A empresa que eu trabalho é um grupo, né? A Emetam é um grupo. Eu trabalho na metalmecânica, mas ela também tem a Emetam Energia, onde ela tem poços onshore próprios, e ela faz a extração toda com recursos próprios. E existe um projeto dentro da empresa que, para uma quantidade X de barris produzidos, que eu não recordo o número ao certo, são plantadas árvores. A Emetam tem um viveiro que ela faz a plantação das árvores para a quantidade de barris que ela vai explorando. Isso é uma forma que o idealizador da empresa entendeu que ele estaria contribuindo com o meio ambiente, sendo uma satisfação que ele estaria dando por alguma coisa que talvez fosse mais impactante no meio ambiente. É um projeto social bastante interessante, que emprega pessoas também. Então, acredito que nos próximos anos, cada vez mais vão aparecer atitudes como essa em outras empresas, e acho que a sociedade vê isso de uma forma melhor, vê com os olhos melhores, com mais admiração. Então, acredito que a gente está, aos poucos, desmistificando isso, e a gente está mostrando para as pessoas que, como o Max falou, o engenheiro de petróleo faz de tudo. Acredito que o engenheiro, independente se for de petróleo, mecânico, de produção, civil, a gente consegue trabalhar em diferentes áreas. Nós somos engenheiros, os primeiros 3 anos são iguais para todo mundo, e aos poucos a gente vai conhecendo a nossa própria identidade e as oportunidades que a gente encontra quando sai da faculdade também falam muito sobre nós como profissionais. Então, acredito que todo mundo que tem uma vontade de seguir na área de engenharia, e às vezes a gente acha que é uma parte muito operacional, uma parte fabril, não é, existem os cargos de liderança, eu estou entrando nessa parte no final do ano passado e nesse ano, é um mundo novo, mas a gente tem capacidade sim para isso, a gente tem que estar com a cabeça aberta, e se eu quiser um dia, de repente, eu ou qualquer um sair da indústria de óleo e gás, acredito também que podemos. Então, é um momento que a gente tem que se reconhecer. Eu estou trabalhando, estou na indústria, os meninos também, a gente também está tendo que se reinventar. Eu hoje não faço só o que eu fazia antes da crise, eu estou assumindo outras funções também, acredito que eles também, de ter que fazer um pouco de cada coisa para apoiar outras pessoas. Hoje, mais do que nunca, nós somos um time dentro das empresas, a gente está tendo que vencer juntos essa crise, um ajudando o outro. Às vezes eu não tenho uma habilidade tão reforçada num assunto, mas aquela pessoa está precisando de ajuda, não tem outra pessoa para fazer, aquilo é importante para a empresa, então a gente está remangando as mangas e está indo lá fazer, está aprendendo bastante coisa nova. Até o meu gestor tem conversado isso comigo, dizendo que esse momento está sendo muito importante enquanto líder dentro da empresa, porque está aprendendo uma série de coisas novas. Então, acho que a consideração final que a gente deixa é para as pessoas acalmarem seus corações, que eu sei que é muito difícil, mas que não está sob o nosso alcance, na nossa mão, fazer nada de diferente disso, além da gente reforçar o que a gente já conversou aqui. Então, esse é o meu conselho para todo mundo. Lucas Mota, que acha? Cavanha, eu acho que, como tanto o Marcos e o Manu já falou, o petróleo ele tem 1001 utilidades, né? Então, é o chamado bombril, 1001 utilidades. Então, ele está desde a maquiagem que as meninas usam, até a sandália que você calça. Então, tudo tem petróleo. Eu acredito que o que falta, talvez, e o que a gente tem, não a gente, eu falo dessa nova geração, mas o que talvez uma geração mais anterior à nossa tem, a visão, é aquela visão de derramamento de óleo, aquela visão dos primórdios nos Estados Unidos, daqueles poços surgentes que você tinha várias torres e várias produção ali, você tinha aquela bagunça de produção, né, existe várias fotos do tempo do Coronel Drake que nos remetem a isso. Talvez a imagem que fique seja mais essa imagem também. Mas eu acho que o que falta para a gente, talvez para a indústria, é dar uma maior publicidade à importância que essa indústria de petróleo e gás tem, né? A gente sabe que a gente é uma indústria bastante pujante, uma indústria secular. Então, dentre esses séculos que essa indústria existe, várias coisas aconteceram. É uma indústria bastante tecnológica, né? Talvez uma das indústrias, um segmentos industriais que usam mais tecnologias no mundo. Então, a gente tem um avanço tecnológico muito rápido, e esse avanço tecnológico se reflete também em melhorias
Então, não só operacionais, melhorias de custo-benefício, mas melhorias também para o meio ambiente, né? A indústria de petróleo gasta muito em relação a mitigar danos ambientais. A questão ambiental dentro da indústria ela é tratada de forma muito séria, né? Todos nós sabemos disso. Então, talvez o que falte mais para nós é dar maior publicidade frente à população de tudo isso da indústria, né? Até porque a gente sabe que o óleo é tech, o óleo é pop, óleo é tudo, né? Então, assim, hoje a gente vê que 13% do PIB brasileiro está na indústria de petróleo e gás. E quando você olha para investimentos industriais, esse percentual salta para 60%. Então, assim, a importância da indústria de petróleo e gás para o Brasil, ela é fundamental, e não só em questão de investimento, mas a questão também de geração de empregos e principalmente em desenvolvimento regional, né? E se você pegar a indústria terrestre brasileira, como por exemplo, ela é uma indústria que está mais localizada em regiões interioranas, principalmente do Nordeste, e onde a indústria de petróleo chega, ela gera um desenvolvimento regional fantástico. Então, assim, a população ao entorno daquela atividade, ela é muito contemplada. Então, a indústria traz desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, vários setores da economia ali se movimentam. Então, assim, talvez dar maior publicidade, a gente tem essa função, nossa geração tem essa função de dialogar mais, de conversar mais, mostrar a importância da indústria, desmistificar os pontos nebulosos que existem em relação à indústria de petróleo e gás. Eu acho que a gente está fazendo isso, acho que essa nossa geração tem esse papel e a gente tem essa consciência disso, né? Tirar um pouco dessa ideia que o petróleo somente é para questão, talvez, de movimento, de transporte, né? A queima do petróleo. Quando a gente fala em petróleo com a sociedade de modo geral, a primeira coisa que remete à cabeça é o transporte, né? A queima, é a destinação da gasolina, é o diesel. Então, assim, o petróleo é muito mais do que isso, né? Eu sempre digo que o petróleo ele é muito nobre para ser queimado. Então, assim, frente a tudo a isso, eu acho que, e um recado já deixando para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, os jovens do setor do petróleo e gás, é que nós temos essa função também de clarificar esses conceitos e também, além disso, né, principalmente nesse momento de crise, uma função também de buscar oportunidades para esse setor e construir uma nova indústria de petróleo e gás, né? Então, assim, eu acho que nós dessa geração temos esse papel e eu acredito que todos nós temos essa consciência e estamos caminhando para essa direção. Eu acho que foi frisado bastante bem e aí, pelos outros o que falar. Eu acho que todo mundo aqui sabe, eu venho da lavoura, eu venho da área agrícola, intitulado Colono, no Rio Grande do Sul, então explicar algumas coisas em casa sempre foi um desafio bastante grande, porque o máximo que o meu pai tinha furado era poço de água lá para a comunidade lá, que eram 300 metros de profundidade. Mas uma coisa que desde que eu entrei na faculdade, e a Luísa, a gente foi colega, e acho que ela pode colaborar com essa ideia. Eu, desde o início da faculdade, eu sempre me transvesti eu era um cara que veio da lavoura, hoje eu estou no petróleo e eu quero entender mais o que é isso e eu vou defender. Obviamente, sempre de uma forma crítica, quando a gente está errando em alguma coisa, quando a gente precisa melhorar, e acho que está sendo feito. Esse ano comemorou 10 anos do acidente de Macondo, então nós revimos alguns das lições aprendidas, e obviamente não foi tudo que foi aprendido, porque por falhas, etc., continuam havendo acidentes, mas a curva de crescente de acidentes, de derramamento de óleo, porque os padrões de segurança da indústria de petróleo são muito grandes. Então, se a gente for notar, eu acho que o ponto principal o primeiro, o mundo precisa de petróleo e gás. E vai continuar precisando na casa ali dos
80, 90, 100, até mais de 100 milhões de barris por dia por um muito bom tempo, por muito bom tempo. Quando a gente pega hoje, eu acho que eu já comentei isso na outra entrevista que a gente teve, Cavanha, hoje 2/3 do mundo é carente de energia. Se a gente pegar, mesmo no Brasil, existem pessoas carentes de acesso à energia, acesso a produtos refinados de petróleo, ou seja, ao a gente é muito fácil falar, e eu até comunico isso com os meus superiores aqui em Londres, que por estar na Europa, às vezes é muito fácil também criar uma consideração de que não, a gente já está preparado como mundo para a transição energética full. Mentira, mentira. Como é que tu vai fazer? Tu vai querer levar a energia elétrica para o sertão agreste, para o interior da Amazônia? Como? Como tu vai fazer essa eletrificação se a gente não tem nem estrada hoje, se a gente não tem saneamento básico? Então, uma frase que eu gosto muito que o Décio, eu não sei se é dele, mas o Décio reverbera muito, e o meu chefe no Brasil, o Nate, sempre usava muito essa frase, nós estamos entre a pobreza ou um uso sustentável dos recursos energéticos que a gente tem. A gente vai fazer a escolha pela pobreza, mas quanto tempo? Então, eu acho que essas questões a gente tem que levar em conta. Os projetos que estão sendo feitos, principalmente no onshore, que o Lucas é um dos líderes, é exemplo de offshore também, mas falando do onshore, que tem uma proximidade muito mais com a região, como eu pude ver o Alegre comentando na última, nas entrevistas contigo, Cavanha, com a Anabal, etc. É muito interessante ver que o onshore é muito parecido com a produção agrícola regional, porque ela impacta toda a região. Porque se o cara começa a ganhar dinheiro, aí ele sai, ele vai no boteco, ele compra, ele pode fazer uma cesta básica um pouco mais recheada, sabe? Então, é muito interessante, isso traz dignidade para as pessoas. A gente não pode tirar isso do óleo e gás e de qualquer outra indústria. Quando falamos de segurança, então, não só falando, depois eu vou voltar a falar uma coisa do meio ambiente, mas falando de segurança, hoje morrem muito mais gente e se acidentam gravemente, muito mais gente só no Rio Grande do Sul, na produção agrícola, do que na indústria de petróleo do Brasil inteiro. Eu tenho esse dado, acho que é de 2016, 2015, que mostrava a proporção de acidentes nas propriedades, é muito maior. Hoje, qualquer acidente que tu tem hoje na indústria, tu reporta, tu faz uma investigação, tu reporta ou como se fosse um near miss, um hazard situation, ou um acidente propriamente dito. Então, hoje tu existe formas de contornar. Então, assim, a gente é uma indústria que pesa muito a mão, e eu acho que passou o tempo de dizer assim que as pessoas olhavam para a HSE, que é uma das minhas bandeiras, e dizia que, não, a HSE é perda de dinheiro para a companhia, e que era uma realidade. As pessoas olhavam para a área operacional e diziam, pô, tem que ficar andando com um checklist aqui para fazer, olhando se tem um hazard aqui. Isso mudou muito o conceito. Acho que hoje a gente está uma indústria muito mais focada em safety e a parte de meio ambiente também. Então, eu pude trabalhar no projeto nosso exploratório na Bacia do Ceará. Então, toda a etapa do licenciamento, tudo que tu trabalha, se for mapeada alguma espécie lá, tu tem que fazer um estudo prévio, um ano e meio antes e um ano e meio depois da tua operação de 30, 60 dias, para conseguir provar qual foi o impacto, etc. E às vezes é até complicado fazer isso, mas tu faz, porque se os técnicos estão falando dos órgãos, tu te coloca à disposição a se ver. Então, a gente tem muitas ferramentas para se usar para dizer que a nossa indústria está se tornando cada vez mais segura. E na parte ambiental, essa semana mesmo eu terminei o relatório da parte ambiental para o IOGP, da qual nós somos filiados. Então, a imensidão de dados que tu reporta, tanto das operações offshore, como do próprio escritório, consumo de energia elétrica, de onde vem a tua energia elétrica, quantos foram aos vazamentos de gás, quanto tu teve queimado. Se tu não tem o vazamento, tu vai pegar na cartilha dos equipamentos, na bomba, etc., o quanto que vaza de gás. Então, o mundo hoje do petróleo ele é muito bem controlado. Obviamente, há casos pontuais
que fogem à realidade da indústria comprometida como ela é, e a gente é muito necessário para o mundo. Então, tem sido feito muita coisa. A transição energética, ela veio a colaborar com isso. Hoje, a Premier Oil é uma empresa média, pequena, que está focada, se comparar com as majors, e a gente estabeleceu um commitment de 2030 a gente ser net zero. Então, como a Luísa comentou, o projeto da Imetame, de offset, que é a plantação de árvores, então a gente está colocando, todos os nossos projetos daqui para frente terão que ser net zero. Então, em escopo 1 e 2, que é o que é intrínseco à nossa operação. Então, eu acho que a gente tem feito muito trabalho para caminhar nessa direção, sequestro e injeção de carbono. Então, acho que a gente tem que ser muito orgulhoso da indústria que a gente está. Excelente. Muito bom. Pessoal, estamos com 1h e pouquinho já de gravação, ficou excelente. Eu acho que Max Tocantins, muito obrigado. Se cuide aí pela sua terra por enquanto, mas vai ter que voltar daqui a pouco. Luísa Rodrigues, muito grato, prazer te conhecer. Lucas Mota, muito bom, muito legal. O REAT realmente é um projetaço, é aquilo que o Natan falou, entremeia na região, nas regiões de produção, fantástico, parabéns. Natan, muito grato novamente pela coordenação de tudo, e deixo um abraço e agradeço, e um bom dia a todos. Bom dia a todos aí, brigadão. Eu agradeço, Cavalho. Muito bom estar nesse bate-papo contigo e com essas férias aí do Petróleo e Gás. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos, pessoal. Foi um prazer também. Bom dia, bom dia. Tchau.